Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão aqui da prova de 2025 do ITA e dessa vez na prova da segunda fase, né? As questões descritivas, e é uma questão de uma câmera em formato de uma casca esférica, né? Uma sonda tripulada em formato de uma casca esférica, em que ela possui dois materiais, um de condutividade K1, né? Ou K1, né? Outro de condutividade K2, ok? Ou K2, né? Na verdade. E no exterior desse material, dessa sonda, está uma temperatura de 430 graus Celsius, certo? E na letra A ele pergunta, qual que é a condutividade térmica efetiva, né? Em função de R, K1, K2 e D, tá? Em que R é o raio, né, dessa casca esférica da sonda, ok? Bom, então, como eu tinha mostrado para vocês, né, então na letra A, qual que vai ser a estratégia, né? Ele quer saber a condutividade térmica efetiva, né? Ou, em outros termos, né, a condutividade térmica equivalente, né? Percebam que aqui a gente pode fazer uma analogia com a lei de Ohm, né? Ou com os circuitos, né? Então vamos lembrar lá, só retomar aqui bem rapidinho a ideia lá de resistência equivalente. Então você tem um resistor, ok? E aí o que, que acontece? Vai passar uma corrente no primeiro resistor, no segundo resistor, e isso por resistores em série, né? A resistência equivalente seria eu substituir esses dois resistores por apenas um resistor só, em que produzisse a mesma corrente, ok? Então, se antes passava I, né, com dois resistores R1 e R2, para um resistor equivalente também deve passar I, ok? Então, essa é a ideia aí de resistência equivalente, ok? E aqui a gente percebe que esses dois materiais eles estão em série, né? Porque o calor ele vai passar de fora para dentro, primeiro no primeiro material e depois no segundo material. Não vai passar em paralelo. Então aqui é como se a gente tivesse esses materiais aqui, né, em série, um seguido do outro, ok? Bom, e agora como a gente vai chegar nessa conclusão? Como a gente vai fazer esse paralelo, né? É, então a gente percebe que do fluxo lá da lei de Fourier para condutividade de calor, a gente tem o seguinte, né? A condutividade térmica do material vezes a área do material divididos pela distância, né, a espessura desse material vezes um ΔT, né, uma variação de temperatura lá, ok? Aqui eu vou isolar o ΔT para a gente poder fazer o paralelo com a lei de Ohm, tá? Então, se a gente isolar aqui, vai ficar o quê? Vai ficar D sobre condutividade térmica sobre a área, certo? Vezes o fluxo, ok? Então, veja, esse fluxo é um fluxo de calor, ok? E esse ΔT é uma diferença de temperatura, né? Então, só vai acontecer fluxo de calor se houver diferença de temperatura. É a mesma coisa, é o mesmo paralelo que a gente pode fazer com a lei de Ohm, né? Por quê? Então, se a gente tiver uma diferença de potencial, ok? Ele vai gerar um fluxo de carga elétrica, né? Uma corrente elétrica, ok? E o coeficiente que liga esses dois é a resistência, ok? Então, esse termo aqui, D sobre K vezes A, é a resistência do meu material, ok? Então a resistência 1 é igual a D sobre K1 vezes a área, né? Nesse caso aqui a gente vai considerar que o D é muito menor do que o R, ok? É muito menor do que R. Então essa é a resistência 1 do material 1 e a resistência 2 do material 2, né? É D sobre K2 vezes A, beleza?
Como esses dois materiais eles estão em série, então a resistência equivalente é a soma das resistências. É a soma das resistências, beleza? Então a resistência equivalente, o que vai ser? A resistência equivalente vai ser o quê? Vai ser D sobre K1 vezes A mais D sobre K2 vezes A. Ou seja, vai aparecer um termo aqui semelhante ao da resistência em paralelo, né? 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Eu deixei em evidência aqui o D sobre A, que é a mesma coisa que a soma pelo produto, ok? Então é a mesma coisa que somar K1 mais K2 e dividir pelo produto de K1 por K2, ok? Essa aqui é a resistência equivalente. Na letra A, ele está perguntando a condutividade térmica efetiva, né, ou equivalente. A outra maneira de a gente poder calcular a resistência equivalente, né, agora por um K equivalente, é a gente imaginar esses dois materiais aqui, né, com apenas um só, substituindo ele por um só, né. Então qual que vai ser a espessura dele? Desse novo material, né, desse novo resistor, desse novo condutor, né, vai ser 2D, né, então é um material com 2D, sobre a constante equivalente vezes a área. E igualando agora essas duas expressões, né, D sobre A, K1 mais K2 sobre K1 vezes K2, né, e isolando aqui, né, então a gente tem que esse 2 vai passar multiplicando, K1, K2 sobre K1 mais K2, né? Então, a nossa condutividade equivalente, nós acabamos de encontrar aqui, sendo 2K1, K2 sobre K1 mais K2, ok? Essa é a resposta, então, da letra A, tá? Então, na letra B, a gente tem o seguinte: estime a potência em kW que um refrigerador deve ter para manter a temperatura interna da sonda em 23 graus Celsius, assumindo que o raio é igual a 20 metros, o D1 é igual a D2, que é igual a 30 centímetros, a condutividade térmica do primeiro material é 50 watt por metro grau Celsius, a do K2 é 0,020 watt por metro grau Celsius e que a máquina refrigeradora tem um coeficiente de performance ideal, tá? Então, vamos lembrar lá de coeficiente de refrigeração, né? De um refrigerador, né? Então, ele é o beta, né? O que ele é? Ele é sempre o que é utilizado, né? Então, é o calor, no caso aqui, da fonte fria, pelo trabalho realizado pela máquina, né? Bom, então aqui, qual que é a situação, né? Então, nós temos um motor, né? Um refrigerador, que ele vai tirar calor do interior da nossa sonda, ok? E jogar para fora, tá? A gente sabe que o fluxo que ele vai, o calor que ela vai receber, para ele tirar esse calor, para manter 23 graus Celsius, né? Na verdade é igual ao fluxo que ele está recebendo do exterior, né? Então, o quanto essa máquina, o quanto essa sonda está recebendo da atmosfera de calor, este refrigerador tem que jogar para fora de novo. Então, o calor da fonte fria, né, esse QF, né, que vai ser o calor, que vai ser a potência, na verdade, né, que ele tira da máquina, é igual ao fluxo que a gente acabou de calcular, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao fluxo, né? E o trabalho, como lá está em fluxo, então o trabalho, na verdade, vai ser a potência do meu motor, tá? E como ele fala que é um coeficiente ideal, então isso aqui será igual à temperatura da fonte fria, certo? Pela temperatura, pela, pela, pelo trabalho, né? Só que nesse caso aqui vai ser igual à temperatura da fonte quente, ok? Menos a temperatura da fonte fria, né? Porque se a gente lembrar, né, o trabalho é igual ao calor da fonte fria menos o calor da fonte quente, né? Perdão, o contrário, né? É o calor da fonte quente pelo
menos o calor da fonte fria, né? Então, como isso aqui vai ser ideal, então é a mesma coisa que a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, tá? Então, a potência do meu motor vai ser o quê? Vai ser... eu vou inverter isso aqui, né? O TF vai ficar embaixo e o fluxo vai passar multiplicando. Então, vai ser o fluxo vezes a variação de temperatura, né? Pela temperatura da fonte fria, ou a temperatura inicial ali que ele nos forneceu, né? E nesse caso aqui, o fluxo, né, a gente vai calcular lá como? 2D, né? 2D pela constante, pela condutividade térmica equivalente, ok? Vezes a área, né? Só que aqui, na verdade, vamos colocar corretamente aqui, né? É a condutividade térmica equivalente vezes a área pela distância, né? 2D, vezes a variação de temperatura, tá? Então, precisamos calcular a condutividade térmica equivalente primeiro, né? Que é o quê? É 2K1, K2, certo? Que a gente calculou no item passado, por K1 mais K2, ok? Então, duas vezes o K1. O K1 ele nos disse que é 50. O K2 ele nos disse que é 0,020. 0,020 sobre 50 mais 0,020, né? Então, 50,02, ok? Então, essa é a nossa condutividade térmica equivalente, né? Então, a área vai ser 4πr². O raio, o que é? É 20 metros. Então, 20 ao quadrado. O nosso ΔT é a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, né? Então, nesse caso, tem que ser em Kelvin, né? Porque a gente está trabalhando aqui com a segunda lei da termodinâmica, né? Só que a variação de temperatura em Celsius é igual a variação de temperatura em Kelvin, né? Então, é 430, se não me engano, né? A temperatura da atmosfera lá do planeta, né? 430 menos 23, né? Então, fica 430 menos 23, que é a mesma coisa que 407, certo? E a temperatura inicial é 23, ou a temperatura da fonte fria, né? Mais 273, ou seja, 296 Kelvin, ok? Aqui a variação de temperatura pode ser em Kelvin também, não tem problema, tá? Então a potência vai ser o quê? Então o fluxo é 2 vezes 50 vezes 0,02 sobre 50,02 vezes, esse aqui na verdade é condutividade térmica equivalente, vezes a área, 4π20 ao quadrado, vezes a variação de temperatura, 407. Então, essa variação de temperatura aqui, eu vou multiplicar por essa variação de temperatura ali, então vai ficar ao quadrado também, ok? Divididos por 2D, né? O que é? Então, é 2 vezes D. E o D vale 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros, tá certo? Então, esse aqui é o fluxo e ainda tem que dividir pela temperatura inicial, 296. Então, 2 vezes 50 é 100, vezes 0,02, isso aqui dá 2, ok? Então, 2 já corta com esse 2 aqui, então isso aqui vai cortar com isso aqui, né? 4 vezes π, 20, eu vou colocar 20 vezes 20. Esse 407, eu vou diminuir ele, então eu vou colocar 400 mesmo. 400 vezes 400, ok? 50, eu vou arredondar para 50,02, eu vou arredondar para 50. Vezes 0,3, vezes 296, eu vou para 300. Então, não tem como fazer de outro jeito aqui, né? Então, esse 0 corta com esse 0, fica 5 vezes 3, dá 15, né? 5 vezes 3, né? Esse 3 eu vou cortar com o π, né?
Fica 5 vezes 3 de qualquer forma. Dá para cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. E vai ficar o que lá? Então vai ficar 4 vezes 2 vezes 2 vezes 4 vezes 4 divididos por 5 vezes 3, né? E aqui fica 1, 2, 3, 4 vezes 10 elevado a 4, né? E aqui fica o quê? Vai ficar... vou colocar tudo na potência 2, né? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 5, 6, 7, 8. Fica 2 elevado a oitava por 15, né? De qualquer forma, vezes 10 elevado a 4. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a nona, então 512 por 30, né? Vezes 10 elevado a 4. Esse zero, vou botar com zero lá, então vai ficar 512 por 3 vezes 10 ao cubo, que já aparece o nosso quilowatt, né? 512 por 3 é 510, né? 510 por 3 é 51, dá, sobra 21, né? Sobra 21? Não, né? Pera lá. Perdão, é 5, né? Perdão. 5. 5, sobra 1, sobra 2, sobra 1, dá 7, 0, 0, 170, né? Então a potência aqui é, aproximadamente, né, 170 kW. Beleza? Se a gente calcular de maneira exata, né, vamos calcular aqui de maneira exata. Quanto que dá esse aqui? Então esse aqui de maneira exata ficaria o que lá, né? É a mesma coisa que 2 vezes 50 vezes 0,02 vezes 4 vezes π, né? Vou colocar 3,1415 aqui, vezes 20 ao quadrado, vezes 407 ao quadrado, divididos por 50,02 vezes 2 vezes 0,3 vezes 296. Isso aqui vai dar 187. Não chegamos tão longe assim, né? Acertamos pelo menos na ordem de grandeza, né? Então esse valor exato aqui é 187 kW, né? Então foi um valor próximo, né? Foi um valor próximo aí do que nós chegamos, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.